Olá, meus amigos, estou eu aqui novamente, o Francisco Aguilar, aqui na Jarfel Saara, aquele tradicional fabricante de máquinas para blocos de concreto. E na verdade eu vim hoje aqui mais para bater um papo com vocês e falar sobre qual é o traço ideal para fabricar o bloco de concreto. Uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês é o seguinte, veja bem, existe, vamos dar um exemplo aqui, um bloco de 20, chamado bloco vedação. E inclusive está com um acabamento bonitinho, um bloquinho à vista, mas não é bloco estrutural. O que é bloco estrutural? O bloco estrutural é esse daqui, olha, uma parede bem mais grossa, um reforço centralizado. E aí o que acontece? Nós temos aqui o bloco estrutural, o bloco vedação. Da mesma forma que no bloco de 14 por 19 de altura por 39, nós temos o bloco de vedação com 2 furos e poderia ser também 3 furos, inclusive com fundo. Aqui não, olha, nem fundo ele não tem, tá? É o bloco moderno. E aqui do lado nós temos o bloco estrutural. Veja bem uma coisa que interessante. Nós temos aqui do lado o bloco de 9, com 2 furos vazado, passa o material por dentro, passa barra de ferro, passa um conduíte, funde uma coluna, mas tem o bloco caipira tradicional, aquele de 3 furos, com aquele encaixezinho aqui na cabeça, e ainda, olha bem, com fundo, olha bem, ele tem fundo lacrado para colocar massa. Então, esse bloco é um bloco vedação, esse também é um bloco vedação. Agora, o traço de material para fabricar estes 2 blocos, chamado vedação, esse bloco chamado vedação, é o mesmo. O que é um mesmo traço? É um traço que você vai colocar as seguintes medidas em materiais, tá? Nós vamos falar em latas, dessas latas de 20 litros, baldes de 20 litros, tá? Então imaginamos que nós vamos trabalhar com um traço chamado 10 para 1. Anota aí, 10 latas para uma de cimento. E o que seria essas 10 latas? Em média, você coloca 5 latas, olha bem, 5 latas de pó de pedra de pedreira. O que é o pó de pedra? O pó de pedra é aquele material que a pedreira brita e te fornece parecendo uma areia grossa, de meio milímetro a no máximo 2,9. Você coloca 5 latas, tá? Aí você vai colocar o pedrisco. O pedrisco é aquela pedrinha que tem um tamanho que vai de 3 a 6 milímetros. E você coloca 4 latas de pedrisco. Então 5 com 4 são 9. E aí, para finalizar e dar uma pega melhor e um acabamento melhor, você coloca uma lata de areia média para uma lata de cimento. Agora, veja bem, quando você quer um acabamento mais liso, mais bonito, mesmo sendo um bloco de vedação, como está aparecendo esse comparado com esse que está mais rústico, tá? Você já não vai trabalhar com traço 10 para 1. Você vai trabalhar com traço médio de 8 e exagerando 9 para 1. E o que seria esse 8 para 1? Veja bem, você reduz bruscamente o pedrisco, porque o pedrisco deixa o bloco mais carunchudo, mais rústico, tá? Então, o que você colocaria num traço de 8 para 1? Você colocaria 3 latas, apenas 3 latas de pedrisco, você colocaria 4 latas de pó de pedra, você colocaria uma lata de areia para uma lata de cimento. E é lógico, qualquer artefato de cimento que preza, se possível e você tiver a facilidade de comprar, procura comprar o cimento chamado ARI, A-R-I, quer dizer alta resistência inicial. E alguns conhecem ele também como CP5 em algarismo romano.
O cimento Ari tem uma vantagem. Você fez hoje, amanhã você pode pegar ele com tranquilidade e empilhar. Já os outros cimentos, que também são bons, como o CP2 ou o CP4, tem uma cura mais lenta. No dia seguinte, quando você vai empilhar, você tem que ter muita delicadeza na movimentação da peça. O Ari não, já te dá muito mais facilidade porque ele curou inicialmente mais rápido. Então nós descobrimos aqui, já falamos para você, o bloco de vedação, o traço do bloco de vedação, tá? Que nós estamos trabalhando com 10:1, e o bloco para bloco à vista, que é um traço médio de 8:1. Só que nós não falamos ainda desse bloco que está aqui, que é chamado bloco estrutural, tá? E desse bloco que está aqui, que é o bloco estrutural, que é o de parede grossa, reforçado, que muitas vezes, olha bem, eles podem trabalhar desde 4 MPa megapascal, que é 40 kg por centímetro quadrado, comparado com esse normal aqui, que é só de 2 MPa, que é 20 kg por centímetro quadrado. Como esse tem o dobro de resistência, ele também tem que ter um traço muito mais reforçado. Ou seja, o consumo de cimento aumenta e muito. E normalmente qual é a proporção de mistura para esse bloco estrutural ou para este bloco estrutural que está aqui, que é o de 19, para atingir os 4 megapascal? É o traço chamado 6:1. O que seria um 6:1? Anota aí, 2 latas de pedrisco, 2 latas do pó da pedra, 2 latas da areia média para 1 lata de cimento Ari. E aí você atinge uma resistência média de 4 MPa. Agora, é lógico que, veja bem, esse milagre atingir os 4 MPa não é tão simples assim, porque depende da máquina que você tem. Se você tiver uma máquina tipo LX 2000 ou 3000, essa maquininha que está mostrando aí, manual nossa, de nossa fabricação, ela não é a máquina ideal para fazer um bloco estrutural. Não que ela não faça, ela faz. Só que ao invés de 6:1, você vai colocar 5:1. Ou seja, você aumenta o consumo do cimento em 20%. Quando você parte para uma máquina pneumática, que pode ser da linha LX 3000, 4000 ou 6000, você já pode trabalhar com traço médio de 5,5:1, porque ela tem uma compactação muito melhor. E mesmo a linha Ágil 3.2 ou Ágil 4.3, você fabrica um bloco estrutural com 4 MPa num traço médio de 5,5:1, porque são pneumáticas e dão uma boa pressão. Agora, top de linha é a máquina hidráulica. Então, quando você parte para uma máquina hidráulica, vamos dar o exemplo agora da Ágil HP 6.4, que é uma máquina hidráulica, que é essa máquina que está passando agora, ela dá uma pressão de 3, veja bem, 3 toneladas de pressão. Consequentemente, você pode trabalhar no traço de 6:1. E isso te gera uma economia de cimento. Agora, se você partir para uma máquina produtiva, HP 6.4, que é essa máquina que está passando, e ela dá 4 toneladas de pressão, que é muito mais compactação, você pode chegar num traço de até 6,5:1, que na verdade, se você for analisar, é uma economia de 10% de cimento, o que não parece nada em 1 milheiro de bloco. Mas quando você transforma isso no final do mês, numa produção de 40, 50, 1000 blocos por mês, você vai sentir no bolso qual foi a economia que você teve. Porque, a grosso modo, 10% de, vamos falar, cimento economizado, numa quantia que você gasta aí, vamos falar, 25 sacos de cimento, você falou que num milheiro de bloco você economizou 2,5 sacos de cimento.
E se você fabrica 3.000 blocos por dia, você economizou 7,5 sacos. Em 20 dias, meu amigo, você multiplica 7,5 sacos. Nós estamos falando em 20 dias, 150 sacas de cimento. 150 sacas de cimento a R$30, nós estamos falando em R$4.500 de economia no final do mês só por causa da compactação e vibração da máquina. Então, essa diferença entre você ter um bloco gastando um traço de 5, 5,5, 6, 6,5, vai dar diferença no custo, no seu bolso. Deu para entender? Agora, se você quer saber quanto gasta de pedrisco, quanto gasta de pó de pedra e quanto gasta de areia, anota aí www.jarfel.com.br. Esta é a nossa página na internet e você vai lá em materiais, traços, e você vai ver exatamente, tá? O pessoal está dando uma dica aí, colocando a imagem, para que você veja quanto você gasta para fazer um milheiro desse bloco, ou um milheiro desse, ou um milheiro desse, tá? Você vai ter uma noção de custo, para que você possa ver na sua região quanto custa o pedrisco, quanto custa o pó de pedra. Pelo consumo que está colocado aí na página, você vai poder saber quanto custa fabricar para você, tá bom? Meu amigo, eu sou o Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara, é uma empresa tradicional há 51 anos fabricando e fornecendo máquinas de blocos de concreto para o mundo inteiro, tá? Eu vou colocar aí à minha direita aqui o número do meu celular WhatsApp. Caso você tenha qualquer dúvida quanto ao que eu falei aqui, entre em contato comigo, passa um WhatsApp, com certeza eu vou poder solucionar essa sua dúvida, tá? E à minha esquerda eu estou colocando aqui o número de contato da minha equipe técnica. O que essa equipe técnica vai poder te ajudar? Caso você se interesse numa máquina de bloco de concreto, entre em contato com eles, eles vão poder te mandar os modelos de máquinas que nós temos, e não é uma só, são dezenas de máquinas, dezenas de modelos e dezenas de preços diferenciados. Mas uma coisa é importante, a variedade de máquina é grande, mas todas elas nós temos um plano especial para te financiar essa máquina. Em média, nós trabalhamos assim, você dá 20% no ato da encomenda da máquina, 20% na retirada do equipamento, e nessa retirada do equipamento você vai participar de um curso, de um treinamento prático aqui na empresa para aprender a fabricar seu bloco ou até a sua pavimentação. E ainda tem mais, como nós somos parceiro para você, o saldo você vai poder pagar em até 36 meses, sujeito, é lógico, à aprovação de crédito, tá? Ou seja, conte com a gente. Jarfel Saara, Francisco Aguilar. Um grande abraço, conte comigo. Então é isso, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre traços para o bloco de concreto. Você viu que interessante que é, várias informações que tem que ser levadas em consideração na hora de chegar num traço ideal para você poder fabricar o seu bloco de concreto. Eu só vim aqui para te lembrar o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha para quem você conhece que fabrica blocos ou está pensando em começar a fabricar blocos de concreto. Eu vejo vocês numa próxima e até mais. Ah, e só não esquece de clicar também nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, que é uma super recomendação para você. Forte abraço, até mais!